Olá, essa história que vou contar é uma história baseada em relato contado por um membro do canal. Ouça atentamente a cada detalhe e se te arrepiou ou até mesmo te convenceu, se inscreva no canal e deixa seu like desde já. Vamos ao que interessa. O último turno no Armazém 17. Relato completo. Meu nome é Carlos. Trabalhei durante 7 anos como atendente noturno num armazém localizado na beira da BR-417, aqui no interior. O lugar era simples: galpão grande, piso de concreto, cheiro constante de madeira molhada e óleo de caminhão. A maioria das pessoas só passava ali rápido: caminhoneiros, plantonistas, viajantes. Mas eu ficava, das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas. Eu sempre fui aquele tipo de funcionário calado que faz o serviço e não questiona muito. Até porque ninguém gostava muito de trabalhar no turno da noite. Longe da cidade, no meio do nada, iluminado só por uns postes altos que viviam falhando. Era compreensível. Mas eu nunca imaginei que o que eu ia ver ali dentro fosse me acompanhar até hoje. O que aconteceu comigo durante aquele último turno foi tão estranho, tão possível, que até hoje eu questiono se realmente foi sobrenatural ou se foi algo que meu cérebro construiu para tentar me proteger de alguma coisa muito pior. Vou contar tudo sem tirar nem pôr. Era 6:02 da tarde quando cheguei logo depois do pôr do sol. O armazém já parecia outro lugar quando escurecia. Pela manhã, ele era barulhento, cheio de empilhadeiras, gente conversando, rádio ligado. À noite, o silêncio doía. Entrei pela porta lateral, como sempre, e dei aquela olhada automática nos corredores. Tudo normal, ou parecia. A primeira coisa que estranhei foi o relógio analógico pendurado na parede. Ele estava marcando 3:15. Sempre. Aquele relógio vivia quebrado, então não dei muita importância. Mas mais tarde, aquela hora voltaria a me incomodar. Assinei o ponto, vesti o colete refletivo e fui para minha mesa, logo perto das gôndolas onde ficavam os materiais mais leves. Meu chefe, Ari, fez o de sempre. Me entregou a prancheta, explicou o inventário do turno e foi embora rápido. Rápido demais até. Ele sempre dizia que aquele galpão tinha um clima ruim à noite. Eu achava exagero. Naquele tempo, pelo menos. Já pouco depois das 7:30 da noite comecei a ouvir o primeiro barulho. Um arrastar, leve, raspando no concreto. Vinha do corredor 7, onde guardávamos caixas grandes de papelão e bobinas de plástico. Lugar vazio naquela hora. Fui até lá com a lanterna. O galpão tinha luz, claro, mas algumas lâmpadas ficavam piscando. E justamente naquele corredor, metade das luminárias estavam apagadas. No começo, tudo parecia normal. Mas quando fui anotando os códigos das caixas, ouvi aquele arrastar de novo. Só que agora, atrás de mim, quando virei a lanterna, nada. Só caixas, pilhas e pilhas. Aquela sensação de ser observado começou ali. Aquele incômodo no centro da nuca, sabe? Como se alguém estivesse a 3 passos de distância, parado, olhando sem piscar. É só o vento, murmurei. No armazém não tinha vento. Alguns minutos antes das 9, fui até a copa pegar um café. A porta da copa dá direto para o corredor 3, onde ficam ferramentas de metal. Um corredor estreito, cheio de sombras, porque a luz amarela refletia diferente no aço das prateleiras. Quando saí da copa com meu café, notei uma silhueta no fim do corredor. Parecia alguém em pé, parado, como se estivesse lendo algo pendurado na parede. Pensei que fosse o Zeca, o outro funcionário que às vezes me substituía. Gritei. Zeca? A figura não virou. Dei alguns passos. Oh, Zeca, o que você tá fazendo aí no escuro? Quando cheguei a uns 10 metros, a silhueta se moveu rápido, entrando para o lado esquerdo, como se tivesse passado por uma porta. Só tinha um detalhe. Ali não havia porta nenhuma. Corri. A prateleira metálica tremeu, como se alguém tivesse passado esbarrando. Mas o corredor estava vazio. Completamente. Olhei para o chão. Nada. Nem passos, nem caixa caída, nada. Observei alguns instantes ali parado, meio tenso e até mesmo confuso sem entender realmente o que estaria acontecendo naquele momento. Às 22h17 eu estava revisando as etiquetas das mercadorias quando ouvi choro. Mas não era um choro comum.
parecia abafado, preso. Vinha de dentro do galpão. Parecia ecoar pelas paredes metálicas. O armazém era enorme, então ecos eram normais. Mas aquilo não parecia um adulto chorando. Parecia uma mulher, ou algo que queria imitar uma. Segui o som até o setor de madeiras, onde o cheiro de serragem velha sempre me dava coceira no nariz. No canto mais escuro, entre duas pilhas de paletes, havia algo agachado. Uma figura pequena de cabelo comprido, encharcado, cobrindo o rosto. O choro vinha dali. "Moça!" Foi tudo o que consegui dizer. A figura parou de chorar na hora. Por alguns segundos o silêncio foi absoluto. E então, ela levantou a cabeça. Eu não vi o rosto, só um brilho. Como se os olhos dela refletissem minha lanterna, mesmo antes de eu apontar para eles. Dei um passo para trás, tropecei em uma caixa e caí sentado. Quando levantei a lanterna, não havia mais nada ali. Nada. Só o cheiro forte de madeira molhada, bem mais forte do que deveria. O relógio já marcava 23h03. Voltei para minha mesa tremendo. Sentei e fiquei encarando o relógio quebrado na parede, que marcava 3h15. Mesmo quebrado, sempre marcava esse horário. Mas naquela noite, parecia que aquilo queria significar alguma coisa. E então percebi uma coisa gelada. Meu relógio de pulso também marcava 3h15. Ele tinha simplesmente parado. Olhei o celular. Ele travou por alguns segundos antes de atualizar e mostrar o horário certo, 23h03. Foi ali que comecei a sentir que o tempo dentro daquele lugar não funcionava como deveria. No armazém existe um mezanino, uma passarela metálica que fica uns 5 metros acima do chão. Quase ninguém usa à noite, porque as escadas são antigas e fazem muito barulho. Eu estava terminando uma contagem quando ouvi passos lá em cima. Passos lentos, pesados. Como se alguém estivesse caminhando por cima de mim. Olhei para cima e vi sombras. Não pessoas, mas sombras projetadas pelas lâmpadas. Como se tivesse alguém andando bem ali, mas sem corpo. Então, de repente, algo bateu na grade de metal. Uma pancada forte. O som ecoou pelo galpão todo. Subi as escadas devagar, suando frio. Quando cheguei no topo, senti um vento gelado. E lá em cima, não deveria ter vento nenhum. A passarela inteira vibrava, como se alguém tivesse acabado de correr por ela. Mas eu estava sozinho. Ou achava que estava. Lá pelas 2 da manhã, fui checar o pátio externo. Era um procedimento normal. Verificar cadeados, portões, lacres dos caminhões estacionados. Quando abri a porta de metal e saí para o pátio, vi um homem parado perto da cerca. Alto, magro, imóvel. Parecia olhar para dentro do galpão pela janela lateral. Gritei. Ei, a área aqui é privada. Nenhuma reação. Caminhei até metade do pátio, mantendo distância. O chão de brita rangia. Amigão, precisa de ajuda? Falei um pouco mais firme. Foi aí que notei algo errado. Ele estava de costas para mim, mas a sombra dele estava virada para o lado errado. A luz do poste estava atrás dele, mas a sombra projetava para o lado oposto. Meu coração disparou. Quando dei mais um passo, o homem virou a cabeça. Só a cabeça, devagar demais. E encarou diretamente para mim. Eu paralisei. A pele dele parecia cinza. Os olhos escuros por inteiro. Pisquei. Ele sumiu. Não correu. Não virou a esquina. Não se escondeu. Simplesmente deixou de estar ali. Voltei para dentro completamente desorientado. Quando entrei no galpão, ouvi um estalo. As luzes apagaram, todas. E então, por menos de um segundo, todas acenderam juntas. E naquela fração de segundo, eu vi pessoas, muitas, em posições aleatórias pelo armazém, agachadas, de pé, de costas, paradas. E todas olhando para mim quando a luz voltou a apagar. Caí no chão e minha lanterna rolou para longe. O galpão ficou às escuras. Quando consegui alcançar a lanterna e ligá-la, o relógio da parede estava aceso, como se tivesse uma luz própria. Ele marcava de novo 3h15. E então percebi a coisa mais assustadora daquela noite. Meu celular também marcava 3h15. E meu relógio de pulso também. O tempo tinha travado. Eu estava preso naquela hora. E foi exatamente nessa hora que ouvi sussurros. Muitos. Vindo do corredor atrás de mim. Sussurros tão próximos que parecia que alguém estava literalmente encostando a boca no meu ouvido. Volta. Não era para você estar aqui. Ele está chegando. Eu corri. Corri como nunca corri na vida. Quando finalmente alcancei a porta lateral, ela estava destrancada.
Eu juro que tive certeza que ela estaria trancada. Saí correndo para o pátio e não parei até alcançar a guarita. O relógio lá fora marcava 4h20, mas o meu ainda dizia 3h15. Quando virei para olhar o armazém, vi pela janela algo que até hoje eu me recuso a aceitar completamente. Uma figura parada no meio do galpão, alto, magro, igual ao homem do pátio. Só que agora, dentro e ao redor dele, aquelas silhuetas, como se todas aquelas sombras tivessem ganhado forma. Eu virei o rosto na hora, chamei o Ari pelo celular, pedi demissão naquela mesma madrugada. Ele não questionou. No dia seguinte, o relógio da parede estava parado em 4h20. Hoje já faz mais de um ano. Meu relógio de pulso nunca mais funcionou. Travou permanentemente em 13h15, mesmo depois de trocar a bateria. E às vezes, quando acordo de madrugada, meu celular acende sozinho. Hora exibida 13h15. Eu tento ignorar. Tento dizer para mim mesmo que foi só cansaço, só estresse, só imaginação da minha cabeça. É você que está aí do outro lado, acredita em seres sobrenatural? Deixa aqui nos comentários.